Pois então, chegou o momento de conhecermos a história de Carolina Lacerda. Desde bem pequena, nossa convidada não teve bons exemplos. Ela experimentou cerveja aos 3 aninhos de idade e já na adolescência entrou para o mundo do crime. Sua família era desestruturada e Carolina queria que o vazio do seu peito, do seu coração fosse preenchido. Sem uma boa orientação, ela buscou na marginalidade em como preenchê-lo. Vamos saber detalhes com ela agora? Tremendo. Boa noite, Carolina. Boa noite. Que prazer te receber aqui nesta noite, querida. Muito obrigada. Eu estou super curiosa, como uma mulher linda desse jeito se envolveu com tantas coisas e conseguiu continuar linda desse jeito? Conta pra gente, menina. Milagres de Deus, né? Só Deus verdade. mesmo para fazer isso na vida da gente. E é claro que a presença do Senhor é que dá essa beleza, que faz a gente ficar feliz, que traz essa alegria que vem de dentro e externa, né? Verdade. Porque com certeza naquela época a tristeza do meu coração era tão grande, Sim. Com certeza eu devia parecer uma pessoa mais abatida e tudo mais, porque era muita tristeza mesmo no meu coração. Imagino. Mas aí como é que começou essa história toda? Por que a sua família ficava indo de lugar para lugar? Então, a gente morava em São Paulo. Sim. E aí, minha mãe estava grávida do 3º filho, eu sou a primogênita. Sim. E ela resolveu vir para Belo Horizonte para ter o apoio da família, para conseguir cuidar dos outros filhos junto com a gravidez. E deixou tudo para trás. Quando ela veio, eles já eram meio desajustados. E aí, eles resolveram que não iriam voltar mais para São Paulo. Sim. E deixaram a casa, os móveis... Largaram tudo para trás? Tudo para trás. Sim. Vieram com as malas. O que a gente tinha na nossa vida eram as malas que até se perderam com o tempo. As roupas tudo se perderam e a gente ficou praticamente com a roupa do corpo. Sim. E a partir desse momento a gente começou realmente a morar de casa em casa, de favor na casa das pessoas. Sim. Até que eles conseguissem, eles pensavam que seria breve, conseguir um emprego e se reestruturar. Mas na verdade durou anos. Olha. E aí a gente ficou realmente morando de casa em casa, de favor, né, na casa das pessoas. Sim. E aí quando as pessoas se cansavam de nós... Mudava para outra casa. Aí eles falavam assim, né, educadamente, vocês podem se retirar, né? Nossa. E aí a gente tinha que realmente procurar uma outra casa e a gente ia para quem acolhia a gente ia. E realmente hoje eu entendo, né? Quando a gente é criança, a gente não entende muita coisa. Depois que a gente cresce, vira adulto, que a gente tem filhos, a gente entende que realmente uma família de 5, eram eu, meu pai... E meus 2 irmãos, 3 filhos, realmente deveria ficar cansativo para aquelas famílias receber a gente. Fora os custos também, as despesas, né? Verdade. E toda a família quer ter a sua liberdade e a gente ia ficando até assim, a gente não ficava um mês e ia embora, não. A gente ia ficando até que eles falavam assim, não dá mais. Praticamente, até ano, se possível. Se possível, a gente ia tentando o máximo que possível, né? Então, chegava um ponto realmente que eles tinham que nos expulsar. Sim. E aí a gente procurava uma outra casa, alguém que nos abrigasse, e a gente ficou assim, mudando de casa em casa, e não só numa mesma cidade, mas a gente mudou para vários estados. Então eu nasci em São Paulo, depois eu morei aqui em Minas Gerais em várias casas, eu morei em Goiânia em várias casas, eu morei no Distrito Federal em várias casas. Inclusive essa parte da adolescência foi no Distrito Federal em Brasília, que foi o último lugar que eu morei antes de vir para cá e me converter. Então não foi só num estado, foram em vários estados diferentes. Então, assim, as minhas amizades de infância, aquelas pessoas, assim, tudo estão espalhadas por aí. Eu não tenho, assim, muito pessoas próximas de antigamente, né? As pessoas, realmente, eu conheço muitas pessoas de vários estados, estão todas espalhadas por aí. Por um lado é bom também, né? É bom também. Porque aí você tem um monte de amigos em muitos lugares. É verdade. Mas e como é que foi essa história da Carolina em se envolver com droga e tudo mais? Então, pastora, o que acontece? Quando a gente mora na casa das pessoas, a gente fica sujeito a muitas coisas. Sim. Não é só para explicar do comecinho. E aí eu passei por várias situações. Em cada casa você tem que se adaptar ao jeito da família. Verdade. Né? Cada família tem os seus jeitos, seus costumes. Umas famílias bebem, outras famílias não bebem. Os meus pais, eles bebiam, eles fumavam. Isso incomodava as famílias que não bebiam, não fumavam. Os hóspedes faziam isso? Faziam. Meus pais bebiam e fumavam. E queria que as famílias aceitassem, né, aquela situação. E eles não queriam. Ou teve uma família que, inclusive, era cristã. Então, com certeza, incomodava isso. Tinha famílias que não tinham costume de assistir televisão. Então, tudo isso a gente tinha que se adaptar. E aí eu vivia numa pressão psicológica muito grande. Verdade. Por quê? Porque eu não queria ser o motivo dos meus pais serem expulsos daquela casa. Então eu tentava de todas as formas agradar a família. Sim. E eu ficava assim, bem presa e angustiada e pensando o que eu posso fazer para agradar essa família. Nossa. Será que eles querem que eu ria agora? Será que eles querem que eu chore? Será que eu posso dormir agora? Será que eu agora acordo? Meu Deus. Será que se eu for no banheiro agora eu vou incomodar? Eu vivia numa pressão psicológica muito grande, porque eu não queria realmente, como filha mais velha, e eu sempre fui muito madura, eu não queria que eu fosse o motivo deles serem mandados embora. Isso. Alguma coisa que eu
fizesse de errado e eles falaram, você vai embora por causa da sua filha. Sim. E aí, nessas casas, foi que a gente fica sujeito a várias situações. Aos 3 anos de idade, me ofereceram bebida, eu bebi a primeira vez e foi recorrente, mas não tinha chegado a ficar bêbada. Aos 5 anos de idade, numa outra casa, já outro estado, outra cidade, me ofereceram bebida novamente e aí eu me embriaguei, fiquei completamente bêbada a primeira vez aos 5 anos de idade. E aí meu pai chegou e me viu naquele estado e me deu uma surra e eu não entendi, né? Por que eu estava apanhando? É a casa que eles me trouxeram, porque você pensa, seu pai te trouxe para aqui e você está segura, é um lugar que ele confia. Sim. Então eu pensei que eu estivesse segura e eu queria agradar as pessoas da casa, eu não ia fazer nada que contrariasse. A pessoa da casa me ofereceu, eu tinha que aceitar, né? E não entendia também, e aí eu passei por várias situações em cada casa e numa das casas também, que foi uma das situações que me traumatizou também, que me deixou triste, que trouxe algumas sequelas. Foi numa casa que a gente já era mais ou menos meia-noite, meu pai tinha saído, ele passava o dia todo procurando emprego, tentando achar uma forma da gente se estruturar. E ele não estava em casa, e era meia-noite, e o dono da casa chegou e falou pra gente, olha, vocês vão ter que ir embora da minha casa agora. Meu Deus do céu! E a gente falou assim, mas por quê? A gente não estava entendendo. E aí ele explicou, olha, o meu irmão tinha chegado perto da filha dele. E ele falou assim, olha, ele deu um beliscão no meu irmão e falou, vocês não podem chegar perto dos meus filhos porque vocês têm doença. E, na verdade, a nossa doença era ser pobre. E para eles, ele queria que a gente estivesse naquela casa, mas que a gente não se misturasse, que os filhos deles não se misturassem com a gente. A gente não podia... E eram crianças, né? Crianças, queriam brincar. E ele não queria que a gente se misturasse, que a gente tivesse muito contato com os filhos dele. E simplesmente pelo fato do meu irmão ter se aproximado, sentado perto da filha mais velha, ele nos expulsou meia-noite de casa. Meu Deus. E aí eu lembro que eu já estava de camisolinha e eu tenho uma memória muito boa, as pessoas falam que eu tenho memória de elefante, né? E eu lembro da camisola e minha mãe falou assim, olha, você vai ter que trocar de roupa agora, que a gente vai ter que ir embora. E não tinha celular naquela época e eu me lembro perfeitamente da gente descendo do elevador e eu lembro de ver o desespero dos meus pais, imagina, hoje eu sou mãe e eu entendo. 3 crianças no meio da noite, sem ter para onde ir, sem trabalho, sem dinheiro. Sem dinheiro, não tinha celular naquela época, não tinha muitas coisas que a gente tem hoje, né? E eu me lembro que meu pai atravessou a rua e foi até um orelhão. E no orelhão ele ligou para um amigo que ele tinha e o amigo falou assim, olha, o que eu posso fazer é que eu tenho um apartamento vago que eu tenho para alugar e vocês podem ficar até que eu acho ter um inquilino. Meu pai falou assim, nossa, ótimo, né? Melhor do que dormir todo mundo fora do tempo. Porque senão a gente ia para baixo da ponte realmente naquela noite. E aí a gente ficou naquele apartamento por algum tempo, umas semanas, e o apartamento não tinha móveis, não tinha como comer, não tinha como cozinhar, não tinha um copo para beber água, não tinha nada. A gente realmente improvisou um colchão e dormíamos todos juntos no colchão. E aí foi até o período que meu pai, realmente, esse amigo dele lá de Brasília, eu já estava em Brasília, falou assim, viu a nossa situação e sabendo da competência do meu pai, da inteligência e dos trabalhos que ele já teve, ofereceu de abrir uma empresa em comum. E meu pai entraria com o trabalho e ele com o dinheiro. E aí começou nessa empresa e aí foi que a gente conseguiu começar a estruturar a nossa vida financeiramente. Alugar uma casa, mas é claro que a gente alugou na cidade mais violenta e pobre de Brasília da época, né? Tinha muito tiroteio, era realmente uma situação bem complicada. Mas pelo menos a gente já estava assim, na nossa casa, a gente tinha as nossas coisas, né? Nossas coisas já tinha a sua casa, o seu teto. E aí já estava feliz, né? Mas aí, aquelas situações que eu passei de traumas, realmente eu pensei que não tivessem me atingido. A gente pensa, né? Mas aí chegou um momento que tudo aquilo ali aflorou, que foi quando os meus pais vieram ter o divórcio, a separação. Ah, meu Deus. E eu estava com 10 anos de idade, e foi esse momento que eu acho que veio tudo à tona. Até aquele momento eu achava assim, não, agora eu estou feliz, minha vida está perfeita, eu tenho minha casa, eu tenho amigos. Eu demorei para frequentar a escola, porque eu mudava muito. Eu falei assim, eu frequento a escola, eu estava super feliz que eu ia à escola. Mas quando veio a separação, e aí houve muita discordância entre os dois, a minha mãe começou a virar alcoólatra, ela realmente alcoolizou. E aí, então, houve muitas discordâncias porque meu pai não tinha condições de pagar 2 aluguéis. Então eles falaram, nós vamos separar, mas vamos ficar na mesma casa por enquanto. Não mudou de quarto. Até o financeiro prendeu nessa hora. Prendeu. Só que aí começou uma guerra, porque eles estavam na mesma casa e não queriam estar juntos, eles estavam ali pela questão financeira. Então a minha mãe bebia muito, xingava meu pai queria evitar de estar em casa e ficou muito ausente para evitar de estar com a minha mãe. E aí a minha mãe começou, ela precisava de alguém para descontar aquela raiva que ela estava sentindo. E ela começou a descontar em mim.
Meu pai. Então, ela diz palavras muito duras, né? Com 10 anos de idade, eu me senti muito rejeitada. Hoje, como mãe, eu vejo que realmente ela estava muito triste, ela passou por muita coisa na vida. Ela precisava de ajuda também, né, Precisava de Carol? ajuda e ela não soube lidar com a situação. Sim. E eu fui uma vítima, mas eu entendo muito bem o lado dela hoje. Está perdoada e abençoada. Com certeza, graças Amém. a Deus. E aí, então ela trouxe sobre mim um jogo muito grande, um peso muito grande. Sim. E aí, devido a esse peso e já os traumas que estavam acumulando, eu entrei em depressão profunda aos 10 anos de idade. Meu Deus! Numa época que não se ouvia falar em depressão infantil. Nem sabia, né? Que criança poderia ter depressão, É verdade. Né? Então, aí, aos 12 anos de idade, eu me alcoolizei novamente, eu fiquei totalmente bêbada, naquele estado lastimável mesmo que um adulto fica. E quando eu vi que a bebida não me trazia paz, não trazia a alegria que eu esperava que fosse trazer quando eu bebia, eu comecei a tentar suicídio. E comecei a tentar suicídios recorrentes com 12 anos de idade. E eu tomei vários comprimidos uma vez e eu esperava realmente que eu não acordasse no dia seguinte. Porque realmente o inimigo falava, né, tentava falar comigo assim, olha, se você se matar... Resolve tudo. Resolve tudo, você vai acordar no céu com Deus e você não vai ter problema nenhum. E outra, sua mãe vai ser muito feliz sem você, porque você é o problema dessa casa. Então eu pensava assim, não, se eu me matar, além de eu estar num lugar melhor, minha família vai estar muito melhor sem mim, porque eu acho que eu sou o problema aqui nessa casa, né? Sim. Então, eu comecei a tentar o suicídio e, graças a Deus, o Senhor não permitiu. Ele te livrou. E quando eu vi que eu não conseguia tirar a minha vida, eu pensei, eu preciso de uma estratégia mais forte para conseguir morrer, porque o meu objetivo, a partir daquele momento, era realmente morrer. Eu não tinha sentido nenhum na vida. E aí eu pensei, qual a melhor forma? Então, acho que eu vou tentar viver a vida livre, fazer o que eu quiser fazer, porque eu vivi muito assim, tentando agradar os outros, tanto os meus pais como as pessoas das casas. Parece que não resolveu nada, não resolveu, então agora, eu falei assim, ninguém manda em mim. Agora eu vou viver o que eu tiver que viver e tentar, assim, se alguém me matar, vai ser uma vantagem para mim. Quanto mais rápido alguém me matar, vai ser melhor. E entrei para a vida do crime. Olha só. E aí realmente comecei a cometer crimes realmente, andar armada. Com 14 anos eu já fui presa pelo porte de arma. Traficando droga, entrando realmente nessa vida do crime. Não era apenas uma coisa superficial, não. Era uma coisa realmente que eu estava bem introduzida no mundo, assim, bem criminoso mesmo. E eu estava disposta a tudo. Estava disposta a tudo. A matar ou morrer. Tanto fazia para você. Para ter aqueles momentos de alegria e satisfação que eu tinha, mesmo que momentâneos ali, porque eu me sentia acolhida pelos meus amigos, né? As pessoas da rua, elas são muito boas para isso, né? Não, vem para cá, aqui você é acolhida, você está inserida. Sim. Então eu falei assim, não eles são minha família, eles são meus amigos e eu estou disposta a tudo por eles. Eu mato e eu morro por eles. E como é que Deus entrou nessa situação terrível aí, pastora? Então, assim, e aí eu acho que eu estava no fundo do poço, né? E aí teve uma guerra de gangues e um colega, o meu melhor amigo, matou uma pessoa. Sim. E aí meu pai pensou que eles fossem se vingar de nós. E por eu ser mulher, e meu pai é muito protetor, falou assim, não, eu não vou deixar você aqui e pagar para ver quem vai ser o primeiro a ser morto. Você vai hoje mesmo para Belo Horizonte, que são meus familiares maternos. Fuga, tentando me tirar do fogo cruzado que estava começando. E ele falou assim, hoje mesmo você vai para Belo Horizonte. Eu não tive nem tempo de despedir de ninguém. Arruma suas roupas e você vai hoje. Ninguém nem sabia para onde você tinha ido. Ninguém sabia. Eu simplesmente desapareci de Brasília. Meus amigos, né, depois, com cartas, e que foram saber do meu destino. E ninguém sabia. E aí eu vim aqui para Belo Horizonte, onde que morava a família materna. Minha mãe veio também para me acompanhar e depois resolveu ficar. E aí, aos poucos, eu fui fazendo amizades. E um rapaz falou assim um dia, você não quer ir na igreja? Eu estou indo numa igreja, você não quer ir lá para conhecer? E eu tentei relutar um pouco, mas eu pensei, eu preciso conhecer amizades aqui, eu estou muito perdida. Não sabia andar, não sabia nem na esquina sozinha. Eu falei assim, eu vou, não tenho nada a perder mesmo, né? E aí eu fui na igreja e foi justamente na Lagoinha que eu fui. Há 18 anos atrás, foi a primeira igreja que eu fui. E no dia que eu fui, eu falei assim, aqui eu tô me sentindo inserida. Eu vi as pessoas, eu falei assim, eu tô sentindo o amor de Deus aqui, eu me sinto acolhida, eu nasci para isso. E ali eu me descobri, eu realmente senti a presença de Deus. Encontrou a sua família, finalmente. Encontrei realmente a minha família. E o meu pai, aquele pai que não me abandona e que, independente de como eu seja, ele me ama. E agora você está casada, já tem uma criança, está chegando outra. Isso. Aí faz 10 anos, completei 10 anos de casada agora. Parabéns. Meu marido é pastor na Lagoinha também. A minha mãe se converteu, largou o alcoolismo. Graças a minha irmã se converteu também, depois de 14 anos de oração. Então toda a família está aí servindo ao Senhor para honra e glória do nome dele. E agora tem um livro, né, pastora? Tem um livro. Tem um bebê. Tem um bebê a caminho. E tem o livro também que eu conto todo o meu testemunho, com o prefácio do pastor Márcio Valadão. Sim. E tem uma frase também do pastor Lucinho, que ele também recomendou quando eu fui no programa. E conto todo esse testemunho
porque é muita coisa, tem muitos detalhes que não daria tempo de falar, né? Uhum. Então, esse livro está bem completo e todo mundo que tem lido tem elogiado bastante. As pessoas falam assim, nossa, eu li em 3 dias, porque ele é bem... sabe, bem emocionante. Então, eu espero que, se alguém puder, né, ter a oportunidade de ler. E você está pastoreando aonde, pastora? Você e sua esposa? Nós somos da Sete, nós trabalhamos na Lagoinha Consolidação, acolhendo, né, os novos membros, aqueles que estão chegando na igreja agora. Maravilha. Pastora, maravilhoso. Eu amei ouvir seu testemunho. Obrigada. E eu tenho certeza que Deus falou através de você a muitos corações. Amém. Nós vamos orar agora. Amém. Eu gostaria que você ficasse mais um pouquinho, né? Tá bom. Joia. Tá bom. Muito obrigada. Então, você viu só quantos milagres Deus fez. Agora é a sua vez. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós damos graças pelos milagres que o Senhor fez na vida da pastora Carol e de toda a sua família. Nós sabemos que aquilo que o Senhor fez na vida dela, o Senhor quer fazer com cada um de nós. Por isso, oramos pelas pessoas que nos assistem. O problema, o Senhor já conhece. E o milagre e a resposta, o Senhor também já tem. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos cada pessoa. Que o milagre se faça agora, em nome de Jesus Cristo. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém? Amém. Eu espero que o programa de hoje tenha edificado sua vida. E não perca, próxima Noite e Companhia, eu espero por você, certo? Lembrando, sem Jesus não dá para ser feliz. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.